E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus se tinham recusado a crer, mas os judeus que se tinham recusado a crer incentivaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmavam a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas do tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos trazer a mensagem, aquela mensagem, a palavra que nos fortalecerá. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, esse livro de Atos é um livro extremamente dinâmico, né? Um livro que todas as vezes que eu leio, eu fico assim, tocado por tanta história extraordinária que aconteceu com pessoas comuns, né, iguais a nós. Eles não eram diferentes de nós, eles eram participantes de uma igreja. A igreja de Jesus, ela começou a pregar logo após o Espírito descer sobre eles no Pentecoste. Eles estavam, como a Bíblia nos diz, reunidos no templo de Jerusalém e aguardando algo acontecer, algo que eles não sabiam exatamente o que era. Eles haviam crido em Jesus, eles ouviram a mensagem de Jesus, eles viram os seus milagres, eles testemunharam que Jesus, após a sua morte, ele havia ressuscitado. Eles viram com os próprios olhos Jesus subindo aos céus e prometendo que voltaria. E logo que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a pregar
o Evangelho, começaram a viver o Evangelho, começaram a morrer pelo Evangelho, porque para eles esse Evangelho não era algo subjetivo, mas eles viveram algo de fato real e verdadeiro, eles experimentaram algo real e verdadeiro. Essa foi, queridos, a primeira igreja de Jesus de todos os tempos. Essa era a igreja de Jerusalém, formada basicamente por judeus. Anteriormente, esses irmãos, eles achavam que a conversão deveria ser seguida pelos ritos judaicos. Ainda não havia uma compreensão plena sobre as doutrinas cristãs. Isso porque Jesus tinha acabado de ressuscitar e a eles tinha dado a incumbência de descobrir o Evangelho, né? Anteriormente, esses irmãos, eles pensavam que era importante, após a conversão, que as pessoas guardassem os preceitos da lei, observassem festas, fazer a circuncisão, guardar o sábado. Mas esse entendimento, com o passar do tempo, o livro de Atos nos mostra isso foi mudando. A mensagem de salvação, ela também alcançou os gentios e, inexplicavelmente aos olhos deles, esses gentios foram se convertendo e o Espírito Santo estava descendo sobre eles, assim como desceu na igreja em Atos 2, não apenas em cima dos judeus, né, vinha o Espírito Santo, mas também sobre os gentios, o Espírito Santo estava vindo. Então, os líderes da igreja de Jerusalém decidiram oficialmente ensinar e orientar os novos convertidos gentios, os novos convertidos não judeus. E por isso eles separaram duas pessoas. A gente, na leitura do livro de Atos, a gente vê isso. Duas pessoas específicas que foram Paulo e Barnabé. E eles eram responsáveis pelo evangelho aos gentios. Paulo, ele não sabia, mas essa primeira viagem que ele faria, endossado pela igreja, seria a primeira das 3 viagens missionárias, né? Na verdade, tecnicamente, né, a gente pode dizer que ele fez 5 viagens missionárias, mas essas 3 são as viagens que nós conhecemos e estão registradas ali na Bíblia. Então essa seria a primeira dessas 3 viagens. Ele não tinha a ideia ainda da proporção que aquilo tomaria. Deus o havia escolhido como instrumento em suas mãos. Lembrando, queridos, que antes de se converter, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor do cristianismo. Ele perseguia os cristãos e ele, por exemplo, esteve aos pés de... Estevão morreu aos pés de Saulo, naquele momento em que ele perseguia os cristãos. Então ele era esse homem e muitas pessoas fugiam dele. Mas no momento em que ele se converteu, né, as pessoas ainda estavam temerosas, né, da fama desse homem, que era Saulo de Tarso. Deus falou para Ananias, que era uma pessoa da igreja, e Deus disse o seguinte para Ananias: este homem, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, isso se confirmou na história. Onde quer que Paulo estivesse, ele levava o nome de Jesus Cristo, e junto dessa pregação da mensagem vinha também muitas adversidades. Paulo pregava muito, mas também sofria muito. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele dá uma lista de coisas que ele passou por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: que foi encarcerado, foi açoitado, 3 vezes ele foi golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes ele sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar, perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, não acabou ainda não, queridos, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Ele trabalhou arduamente, muitas vezes ficou sem dormir,
passou fome e sede, muitas vezes ele ficou em jejum, suportou frio e nudez. Queridos, é tanta coisa que chega a me dar dor nas costas, né, quando eu leio essa lista, de tanta coisa que essa pessoa passou em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem, ele sabia que pregar o Evangelho era praticamente sinônimo de ser perseguido, de passar por aflições. E eu gostaria, queridos, exatamente de falar sobre isso nessa manhã. Nos tempos de Jesus, as perseguições elas eram feitas pelos fariseus e pelos religiosos. Nos dias dos apóstolos, essa perseguição era por parte das autoridades e das multidões. Nos dias dos pais da igreja, aquele momento que sucedeu ali a igreja primitiva, o problema era o Império Romano. Durante a história da cristandade, o grande problema eram as heresias que concorriam contra o cristianismo. No tempo dos reformadores, a própria igreja, ela serviu de perseguidor do próprio Evangelho de Jesus Cristo. No século passado, as doutrinas filosóficas do existencialismo, por exemplo, e outras, elas também foram um grande perigo ao Evangelho. E, queridos, nos dias atuais, qual é o grande problema do Evangelho? A grande perseguição, o grande problema de hoje que nós temos é a distração. Muitas vezes nós temos aquela ideia, da arma, da prisão, como perseguição ao Evangelho, mas na verdade tudo o que se opõe ao Evangelho de Jesus Cristo é um tipo de perseguição. As gerações de hoje, elas andam distraídas com as mídias sociais, com o tanto de coisa que a tecnologia nos dá, e muitas vezes nós não queremos pensar no futuro, pensar no amanhã, pensar que esse mundo, ele um dia ele se desfará, que as nossas vidas não vão durar para sempre, e essa tem sido uma grande oposição dos nossos dias. A cortina de ferro, ainda está no nosso imaginário. Os mais velhos aqui se lembram, como a nossa irmã Gláucia, de que havia uma perseguição ao Evangelho das pessoas que estavam em determinados países, e elas iam pregar o Evangelho, e muitas vezes elas eram encarceradas, e muitas vezes elas morriam por amor a Jesus Cristo, porque simplesmente nesses países não havia qualquer tipo de liberdade para se pregar a palavra de Deus. A verdade é, queridos, que há uma conspiração do universo contra os princípios do Evangelho, e essa perseguição, seja por armas, seja por questões filosóficas, ou seja simplesmente pela tecnologia, que faz com que nós nos distraiamos da verdadeira importância, do mesmo verdadeiro fundamento da vida. Isso tudo nós podemos dizer que é uma perseguição ao Evangelho. Então ele se dá, queridos, essa perseguição de várias formas. No tempo de Jesus para hoje, o formato mudou, mas a essência ela não mudou. A essência é destruir o plano de salvação preparado por Deus para a eternidade. Essa destruição pode acontecer também, queridos, tanto no âmbito da igreja quanto no âmbito pessoal. É isso que a gente vê, queridos, nessa história que a gente acabou de ler. No âmbito da igreja, a gente percebe que, de alguma forma, esse Evangelho estava sendo perseguido porque as trevas queriam impedir que a igreja se estabelecesse. A pregação do Evangelho foi fundamental para que o Evangelho, desde aquela época, chegasse aqui hoje, fosse pregado hoje. Se o apóstolo Paulo tivesse interrompido, se a igreja não tivesse se dedicado à pregação do Evangelho, ele não teria se espalhado como ele se espalhou. Então há uma perseguição no âmbito da igreja, mas há também uma perseguição no âmbito pessoal. De alguma maneira, o apóstolo Paulo, ele passou por tantas coisas, e também passou por isso que nós lemos hoje aqui nesse capítulo 14, porque de alguma maneira o apóstolo Paulo estava sofrendo algo para que ele pudesse desistir da pregação do Evangelho. Veja quantas coisas ele passou. Ele poderia ter desistido. Queridos, eu vou ser sincero, eu não passei nem
1/8 disso que o apóstolo Paulo passou em termos de lutas para pregar o Evangelho, mas eu sei que eu não aguentaria nem, queridos, 1/10 do que ele passou. Não seria possível eu aguentar isso olhando o tanto que ele sofreu, mas esse homem, ele permaneceu firme, mas ele enfrentava grande perseguição do reino das trevas. O Evangelho estava sendo pregado, o poder de Deus estava se manifestando na vida da igreja, pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados. Por isso a oposição ao ministério de Paulo crescia cada vez mais. Paulo disse certa vez a Timóteo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Toda vez que alguém se voltar para o Evangelho, o mundo vai se voltar contra ele. Todas as vezes que você tentar trilhar o caminho de Cristo, o mundo vai se voltar contra você. Às vezes você pode passar por uma perseguição pessoal, enfrentar um oponente, alguém do trabalho, alguém da família, mas às vezes essa perseguição, queridos, ela pode ser qualquer outra coisa também, qualquer coisa que tente te desviar do caminho do Senhor. Pode ser uma doença na família, a perda de um emprego, uma traição de um amigo ou de um cônjuge, ou a violência dos nossos dias, ou até mesmo, queridos, a morte prematura de alguém que nós amamos. Todas essas coisas que eu disse, elas podem acontecer com qualquer pessoa, sem que isso seja uma perseguição das trevas. Mas muitas vezes é nessas coisas que o inimigo tenta se infiltrar para trazer a desordem e para nos afastar de Jesus Cristo. Às vezes uma coisa corriqueira que não nos faria tanto mal, mas naquele momento, no momento que a gente está vivendo de lutas, de adversidades, o inimigo entra e tenta balançar, queridos, desestruturar a nossa fé. E isso de fato é alguma coisa que nós precisamos ter nas nossas mentes. Queridos, nossa luta, conforme diz o apóstolo Paulo, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes a gente acha que pessoas vão nos impedir de servir a Jesus Cristo, e isso não é verdade. Às vezes as pessoas, elas podem até ser usadas pelas trevas para que façam isso, mas a nossa luta não vai ser contra as pessoas, porque essa luta, ela é travada nas regiões celestiais. Paulo, ele combatia o bom combate. Paulo não foi para essa cidade aqui que nós vimos, de Icônio. Ele não foi para lá simplesmente para brigar contra as pessoas. Ele não foi para lá para dizer sobre uma determinada, brigar com uma determinada filosofia política ou qualquer outra coisa. Ele foi combater o bom combate, pregar o Evangelho, fazer com que pessoas fossem salvas, fossem retiradas do inferno e conhecessem o reino de Jesus Cristo. Queridos, esse era o bom combate que ele combatia. O bom combate, queridos, ele nos aproxima de Deus, ele não nos afasta de Deus, ele nos aproxima de Jesus. E é tão interessante que o apóstolo Paulo foi lá não para brigar com pessoas, mas para brigar contra o reino das trevas. Ele foi apedrejado e logo ele ficou de pé, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ele fazia o que Deus queria e ele não iria partir enquanto o Senhor não usasse ele da maneira que ele havia projetado. O mau combate nos afasta de Jesus e nos deixa, queridos, prostrados. A gente não se levanta quando a gente combate o mau combate, mas quando a gente combate um bom combate, a gente se levanta assim como o apóstolo Paulo. Por 2 vezes o texto ele nos fala sobre apedrejamento.
Primeiro, a gente viu em Icônio, quando Paulo chegou, ele começou a pregar o Evangelho, logo aconteceu um tumulto, né? E aí as pessoas tentaram apedrejá-lo. Paulo, ele ficou sabendo disso, e ele e Barnabé partiram para outro lugar. Mas na segunda cidade, em Listra, Paulo não conseguiu fugir do apedrejamento. Duas situações diferentes. A primeira, nada aconteceu. A segunda, os perseguidores, eles tiveram êxito. Queridos, sobre as perseguições, eu queria dizer, nós não vamos conseguir escapar delas. A partir do momento em que você começa a servir ao Senhor piedosamente, as lutas, elas virão sobre você. Ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar uma luta espiritual, algo que vai testar a sua fé. Assim como Paulo em Icônio, Deus pode te livrar dela, ou então, assim como Paulo em Listra, Deus pode permitir que você seja atingido. Mas assim como aconteceu em Listra, quando ele foi apedrejado, mesmo parecendo morto, ele acabou se levantando. Do mesmo modo, se você for atingido pelas lutas, você vai se levantar, porque o Senhor está contigo. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo do futuro, não tenha medo da vida, não tenha medo de Satanás e de seus demônios. Nossa fé está calcada num Deus que é todo poderoso. O poder da vida e da morte está tão somente nas mãos dele, e não será qualquer pessoa que vai fazer qualquer mal a você. Não importa, você pode olhar e achar, poxa, por que Deus está permitindo isso? Queridos, Ele pode estar permitindo, mas Ele estará com você e Ele vai te levantar. Levante-se e continue seguindo em direção a Jesus Cristo. Não importa a dificuldade. Paulo se levantou muitas vezes até que o Senhor o chamou para a glória. Ele não foi antes que o trabalho dele fosse cumprido aqui na terra. Ele pregava o Evangelho, ele sofria muitas dificuldades, mas Deus o sustentava. E teve um momento que ele, de fato, ele partiu para a glória, queridos. Esse foi o momento em que Deus o chamou, para que ele estivesse perto do Senhor. Saiba que enquanto Deus estiver com você, enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, se você cair, Deus, Ele te levantará. Amém. Muitas vezes nós precisamos ter isso nas nossas mentes, porque às vezes a gente desanima, muitas vezes a gente fica triste, muitas vezes a gente se pergunta por que isso ou aquilo está acontecendo comigo, mas a sua vida, ela não está largada. Se você está debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer, o Senhor estará com você. Queridos, finalizando essa mensagem, o Evangelho, ele tem sido anunciado aqui nessa igreja, vidas têm sido transformadas pela palavra, Deus tem se manifestado nos corações, nos cultos, nas famílias, na nossa célula, toda semana, e queridos, de se esperar que o inimigo, ele faça as suas investidas aqui. A gente se lembra de 2021, né? A gente passou um momento difícil aqui na igreja. 3 vezes a nossa igreja foi invadida. A primeira, nós tivemos um roubo de um aparelho de ar-condicionado, a gente tentou se proteger, um outro ar-condicionado foi roubado, e a gente protegeu a igreja ainda mais, né? E a terceira vez, entraram dentro da igreja, conseguiram entrar mesmo com toda a proteção que a gente fechou, né? Que a gente fez. A igreja, ela foi mais uma vez violada, e entraram, levaram coisas, deixaram a igreja toda suja aqui, né? Os irmãos se lembram bem dessa ocasião. Queridos, não importa, a gente ficou um pouco triste naquela época, mas o Senhor nos levantou, porque isso aqui é a obra do Senhor.
é da vontade de Deus que esse trabalho aqui continue. Essa igreja já passou por muitas lutas e muitas adversidades desde o momento em que uma congregação foi implantada. Nós temos vivido tudo isso. Alguns irmãos têm chegado há pouco tempo, como eu cheguei de 2019 para cá, mas o Senhor tem um propósito para esse lugar, e o Senhor vai continuar operando aqui nessa igreja. Queridos, não fique triste, não fique sem esperança quando as lutas aparecerem. O inimigo, ele pode vir a nos atacar como igreja, ou pode vir atacar você como membro da igreja, porque ele sabe que quando um na igreja desanima, muitos outros também desanimam, mas o Senhor está ao seu lado, o Senhor está ao nosso lado. Não tema quando as pedras estiverem voando em sua direção. Você vai se levantar, ainda que alguns possam dizer: você já morreu, você não tem jeito, mas a sua vida está debaixo da vontade de Deus. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te livrar de todo mal, e o Senhor vai guardar essa igreja e vai abençoar esse local. Vamos continuar orando, perseverantes no Senhor, porque o Senhor vai nos proteger de toda a investida de Satanás. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós apresentamos essa palavra diante de Ti. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós nos sentimos frágeis diante de tantas dificuldades, de tantas lutas. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes de lidar com tanta coisa, mas nós pedimos a Ti: fortaleça-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós tivermos na nossa mente esse senso de missão que o Senhor nos colocou aqui, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, para que nós sejamos luz e sal, nós não temeremos as pedras. Nós vamos fazer como o apóstolo Paulo, que se levantou e voltou para a cidade corajosamente. Nós vamos voltar, Senhor Deus, para onde quer que seja, com coragem, sabendo que essa coragem, ela advém do Senhor. Quando nós somos fracos, é que somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso que a Tua palavra nos fala, é isso, nesse momento, que nós apresentamos diante de Ti. É nessa fé que nós vamos continuar caminhando. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos passar o momento da ceia agora. Queria convidar os músicos aí à frente.